lembrar também de colocar o e-mail, nome completo e e-mail, que na prova passada algumas pessoas esqueceram. Lembrando que, por ser a prova substitutiva, ela vale 35 pontos no todo, porque substitui aí ou a unidade 1 ou a unidade 2, tá? Pronto, esse daqui eu já confirmei. Hoje o tema da nossa aula é o de competência. O tema sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, certo? Esse tema eu já postei tanto lá para o terceiro A quanto para vocês o terceiro B. Então, é importante que, pensando nessa terceira avaliação, que esse terceiro período, que vocês já estudem esse tema, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao todo, algumas pessoas acham que já viram, quem não, vocês vão encontrar 4 blocos, tá? Assistam 4 blocos, porque esse já vem como uma temática da nossa prova. O que a gente começa a tratar na data de hoje, no nosso momento, é sobre competência. Competência é um assunto que os alunos, de fato, não costumam gostar, porque ele é aquele assunto que tem 20 exceções para uma regra. Então, são tantas exceções, que por vezes fica complicado da pessoa deter a regra. Então, é importante, como eu disse para o terceiro A, que vocês assistam o vídeo não uma vez só, mas você criar o hábito de assistir o vídeo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até para que possa compreender de fato o assunto. A primeira vez que você assiste o vídeo, então você está sendo apresentado o assunto. Na segunda vez, você está conseguindo compreender. E na terceira vez, você revisa o assunto. Esse é o processo de aprendizagem. Por vezes, os alunos têm essa mania de só assistir. Não, assisti, estava lá na aula, assisti, pronto, acabou. Você não vai conseguir enraizar o assunto, ainda mais se tratando de competência. A outra situação também é que vocês procurem acompanhar esse conteúdo com a legislação, ou seja, com o próprio Código de Processo Civil aberto, fazendo as anotações, riscando, né, fazendo as inserções para, no momento do estudo, isso também facilitar. Tudo porque, da teoria geral do processo civil, e daí a gente está faltando só competência, seja competência absoluta, seja competência relativa, o estudo do sujeito do direito, ou sujeitos do direito, que entra aí o Ministério Público, e a gente praticamente encerra o conteúdo de TGP, né? A gente conseguiu dar todo o conteúdo de TGP. Então, em competência, a gente deve levar aí, a depender da situação, umas 2 a 3 semanas, por aí, e uma aulinha ali para a gente poder estudar sobre o Ministério Público, tá? Então, competência, digo e repito, se vocês assistirem a videoaula uma única vez, a compreensão vai ser rasa, na hora da prova não vai fluir, porque esse, de fato, é um assunto que, por si só, ele traz uma carga axiológica muito maior do que tudo que a gente já viu em TGP. Então, vamos começar lá sobre competência. Competência. Competência vai se subdividir entre competência absoluta e competência relativa. Essa é a primeira grande divisão sobre competência. Competência absoluta e competência relativa. As nossas provas costumam perguntar a distinção que existe entre jurisdição e competência. E costumam, é importante que vocês anotem isso no caderno, jurisdição e competência, e costumam perguntar qual a distinção entre um conceito e outro. E o que falta ao magistrado no caso concreto. Digamos, você está em Nanuque, Minas Gerais, e quer propor uma
ação de divórcio, que é uma ação que tramita perante a vara de família, mas você procura a Justiça do Trabalho. A pergunta é: a Justiça do Trabalho, ela possui competência para julgar um processo de divórcio da vara de família? Claro que não. Cada um tem uma competência de matéria. Juiz eleitoral vai julgar a matéria de competência eleitoral. Juiz militar vai julgar a competência militar. Crimes e sanções administrativas que são aplicáveis a militares praticados contra outros militares ou órgãos militares, território militar, símbolo militar, mas não contra um civil. Então, um policial militar foi lá e matou um civil, um comum, uma pessoa, crime de homicídio. Ele vai ser julgado onde? Ele vai ser julgado pelo tribunal do júri, que é quem possui a competência para julgar crimes hediondos, e isso vai se processar perante um juiz de direito, um juiz estadual. Um militar cometeu um crime em face de outro militar. Ele furtou outro militar, ele praticou o crime de roubo, ele ofendeu as insígnias militares. Ele vai ser julgado perante o Tribunal Federal, ou a depender estadual, a depender do nível da competência e do qual o o policial integra, mas ou a nível estadual ou a nível federal militar. Então, nesse momento, quando a gente está falando de competência, nós temos que lembrar do processo constitucional. Mais do que isso, do artigo 1º, né? O artigo 1º ao 12 do CPC, que trata das normas fundamentais do direito processual civil. Lembram que a gente estudou as normas fundamentais do direito processual civil? Então, do 1º ao 12, que fala, olha, é permitida a arbitragem na forma da lei. O magistrado, ele deve cooperar para o bom andamento do processo. Todos os sujeitos, né, que atuam no processo devem cooperar para o bom andamento do processo. O princípio da publicidade, os atos devem ser tornados públicos, todos devem ter acesso, com exceção da decretação do segredo de justiça. O princípio ou a regra da ordem cronológica do processo. Então, eu não vou julgar o processo da Aline ou o processo da Karine primeiro, porque eu sou amiga, porque eu tenho intimidade, porque veio aqui e me pediu. A regra é que eu siga a ordem de conclusão, ou seja, chegou primeiro, ficou concluído. Chegou segundo, ficou concluído. Chegou terceiro, ficou concluído para julgamento. Essa é a ideia, é de se obedecer à ordem. Quando a gente volta para aquela pergunta que é uma pergunta de prova, cuidado, essa é uma pergunta que tem tudo para aparecer na prova, qual a distinção entre jurisdição e competência toda? Quando você pensa na jurisdição, lembrem-se, jurisdição iuris dicção, ou seja, o poder de dizer o direito no caso concreto. Esse poder quem tem é o Estado juiz. Todo juiz tem o poder de dizer o direito no caso concreto, portanto, todo juiz tem ou detém jurisdição. Ele é imbuído desse poder estatal quando ele é aprovado em um concurso público de provas e títulos, um concurso de 6 etapas, e ele recebe, né, ele é nomeado na forma da lei, investido e toma posse no cargo. A partir dali, ele está se imiscuindo da figura do Estado juiz. Ele tanto tem essa figura que mesmo que ele venha a se aposentar, que é o que a gente chama de juiz aposentado, juiz jubilado, ainda assim, ele deve ser tido como um juiz, deve ser chamado de, né, juiz de excelência, de doutor, do que for.
ele não perde o status quo de magistrado, mesmo após a jubilação, mesmo após a aposentadoria. Uma vez juiz, para sempre juiz. Então, deixa eu ver se eu entendi. Com isso, a senhora está me dizendo que todo juiz tem jurisdição. Perfeito. O que falta para o juiz, a depender da situação? A competência. Perceba que a competência, as competências, a bem da verdade, são medidas da jurisdição. Por isso que é erro, o operador do direito dizer: o juiz, doutor fulaninho do estado da Bahia, não tem jurisdição para julgar esse processo. Porque o doutor de lá do estado da Bahia, o juiz, ele é juiz em todo o território nacional. O juiz do estado da Bahia, ele pode estar no Acre, ele pode estar no Espírito Santo, ele pode estar no Rio Grande do Sul. No que seja território nacional, ele é juiz e tem que ser tratado como juiz. O que falta para esse juiz da Bahia que se encontra no São Paulo, em Minas ou no Espírito Santo? Falta competência para julgar. Ou seja, por vezes, o processo foge à competência territorial dele. A circunscrição de julgamento dele é Nanuque. O que ultrapassar Nanuque, ele não tem competência territorial para julgar. O meu processo é um processo que versa sobre benefício previdenciário. Se você pensa em um pedido de benefício previdenciário, por exemplo, uma aposentadoria por idade, se você pensa em um auxílio-doença, uma aposentadoria de um rural, uma aposentadoria por tempo de contribuição, por tempo de serviço, o juiz de direito, a nível estadual, não detém a competência material para julgar. Por que não? Porque a própria Constituição Federal de 88 reservou essa matéria para magistrados federais que integrem a Justiça Federal, ok? Então, prestem muita atenção a esse respeito. A prova pergunta: faltou para o juiz naquele processo jurisdição? Nunca. O juiz sempre vai deter jurisdição, mesmo após a jubilação. O que pode faltar? Competência. Uma competência em razão da matéria, uma competência em razão da função, uma competência em razão do território ou uma competência em razão do valor da causa. Ei, Romilda, boa noite. Não se preocupe, não. Essa questão de atrasar é normal, tá? Não se preocupe, não. Seja bem-vinda. Então, a gente está estudando a competência. Nessa distinção entre jurisdição e competência, lembrem-se de colocar que todo magistrado deterá a jurisdição, tá? Ou seja, né, você pensa que todo magistrado, ele vai ser, o juiz será imbuído de dizer o direito no caso concreto, ok? Independente disso, ele sempre vai ter esse direito. Ele vai ditar as regras, ele vai dizer quem ganhou, ele vai dizer quem perdeu. Existia um ditado de que o juiz é a boca da lei, né? Ele vai dar essa interpretação para a legislação. Como ela deve ser aplicada, de que forma ela deve ser aplicada. Mais do que isso hoje, o que a gente tem que entender é que a competência ou as formas de competência, né? A competência é a medida, ou eu gosto mais desse termo, ou a externalização da jurisdição, tá? É um termo adotado pelo professor Humberto Teodoro Júnior, quando ele diz assim, olha, a jurisdição ela vai ter que se externar, ok? Para ela se externar, eu vou ter que observar a competência que aquele magistrado recebeu.
Ou seja, o magistrado, ele não vai poder julgar tudo, ele não vai poder julgar todos os processos. Eu preciso verificar qual a competência atribuída, até que ponto ele vai poder julgar, quais as matérias, quais os profissionais, em que parte do território, qual o valor da causa atribuído. Como é que eu sei qual a competência? Porque jurisdição eu já entendi, todo juiz tem. O que eu tenho que verificar é a competência do magistrado. Como é que eu vou saber qual a competência que ele tem? Então, se a pergunta é como saber a medida da jurisdição por meio da competência, se a pergunta é como saber a competência, né, eu quero saber qual a competência. Ou seja, para qual magistrado eu vou direcionar o meu processo. Eu mando o meu processo para a vara dos juizados, sabe, especiais. Eu mando o meu processo para a vara do juiz de direito comum, uma vara única como tem em Montanha, ou as diversas varas em Nanuque, vara civil, vara criminal. Eu mando o meu processo para a Justiça Federal, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Eu mando para o Tribunal Regional do Trabalho, para o juiz do trabalho. Eu mando para o juiz eleitoral, eu mando para o juiz militar. Eu começo já no STJ, eu começo no STF, ou seja, quem é o juiz? Todos têm jurisdição, mas quem é o juiz competente para julgar aquele processo? Então, como é que eu faço para saber a competência? Simples, ou melhor, é simples e não tão simples. É simples porque eu terei que verificar duas legislações, mas não é tão simples porque essas duas legislações possuem diversas regras distintas. Então, para verificar a competência, eu vou ter que analisar a Constituição Federal de 88, sem sombras de dúvida, e, claro, o próprio Código de Processo Civil. Então, eu vou ter que ir na Constituição Federal de 88 e, claro, também consultar o CPC 2015. Quando a gente vai para a Constituição Federal de 88, prestem atenção nisso, muita atenção, a Constituição nos dá uma ideia de que a gente tem o Supremo. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ir aqui para compartilhar a tela e eu vou para a parte do Supremo Tribunal Federal, que é uma parte em que a gente vai fazer aqui um desenho, porque senão vocês não vão conseguir entender. Eu vou jogar essa tela aqui para o lado. Pensa o seguinte, qual é o entendimento da nossa Constituição Federal? Em primeiro lugar, ou seja, a nossa corte máxima seria aí o Supremo Tribunal Federal, tá? Essa é a ideia, essa é a ideia. O Supremo Tribunal Federal é uma corte composta hoje, atualmente, por 11 ministros. Então, o Supremo Tribunal Federal seria hoje a nossa corte máxima, como aduz a Constituição Federal de 88. Os processos, para chegarem até o Supremo Tribunal Federal, e aqui de uma maneira bem simplificada, eles precisam de ter um cunho constitucional. O que é um cunho constitucional? É a questão de direito, é a matéria ventilada, ok? Aquilo que eu estou debatendo no meu processo, no meu recurso, ele tem um cunho constitucional, ou seja, eu estou fundamentando em um artigo da Constituição Federal de 88. Para chegar ao STF, não é só isso. Eu vou precisar demonstrar, desde a emenda constitucional número 45 de 2004, eu vou precisar demonstrar um requisito de suma importância, tem outros, mas um que é a repercussão geral da matéria. O que isso quer dizer? Eu tenho que demonstrar que o meu recurso
o meu conflito, o meu reexame necessário, o que for, ele não diz respeito só a um conflito entre Ingrid e João, Maria e José, Beltrano e Cicrano, mas que tem uma relevância econômica, social, jurídica ou política. Ou seja, se eu não consigo enquadrar em um desses, eu não consigo sequer ter acesso ao Supremo Tribunal Federal. Antes de 2004 não era assim? Não era assim. Só que o nosso judiciário estava abarrotado, e dentre eles, o Supremo Tribunal Federal, justamente para diminuir o quantitativo processual, a ideia foi justamente trazer essa relevância econômica. Deixa eu só ver aqui, meu povo, a questão do chat. Pro, você está encaminhando as mensagens, não está vindo, não. Tem uma tela aberta. Vocês não estão vendo a tela do computador aqui? Vocês não estão vendo essa tela? Tem uma tela de perguntas. Pera, deixa eu fechar tudo aqui para ver se aparece. Talvez seja porque eu tenho outras abertas aqui. Deixa eu ver se fechando tudo, se aparece. Ele está dando ok. Não salvar. Deixa eu ver se eu consigo fechar o restante. Foi. Vê se agora está aparecendo, gente. Agora está aparecendo para vocês? Aparece isso aqui. STF, 11 ministros, Corte Máxima. Deixa eu ver. Sobre cunho, a mensagem não veio. Sim, essa cunho constitucional, eu escrevi aqui, ó, STF, tá vendo? Tá aparecendo? STF, eu estou escrevendo no Word, não no chat, certo? É no Word, aqui, ó. No Word, talvez aqui, como eu fechei as outras telas de Word que estavam abertas, vão aparecer o nível hierárquico que a gente tem no Brasil, tá? Pronto, agora foi. Então, olha só. A gente tem a Corte Máxima, só voltando aqui. O Supremo, tá? O Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Máxima, que muitos de vocês já pesquisaram até jurisprudência. Então, o Supremo Tribunal Federal possui ao todo 11 ministros. É a nossa Corte Máxima. Ele tem um cunho. Quando você fala um cunho, pense comigo, é uma natureza jurídica constitucional. Se diz que o Supremo Tribunal Federal ele é o grande guardião da defesa da nossa Constituição Federal de 88. O que isso quer dizer? Que para que na prática eu consiga ter acesso ao Supremo Tribunal Federal, eu vou ter que, no meu processo, trazer uma questão de direito, uma matéria que tem sede na Constituição Federal. Como assim? O meu artigo tem que ser um artigo, o que for, embasado na Constituição Federal de 88. Então, por exemplo, eu estou defendendo o meu direito à moradia, um auxílio à moradia, o meu direito à educação. A escola não quer aceitar, não quer dar aula para meu filho, porque ele tem uma pequena deficiência. Eu estou com uma questão trabalhista. Ou seja, tudo que tiver cunho constitucional, eu vou conseguir levar para o Supremo Tribunal Federal. Certo? Desde a emenda constitucional número 45 de 2004, o que foi que começou a acontecer? Eles buscaram barrar esse acesso ilimitado ao Supremo Tribunal Federal e trouxeram uma cláusula que é a da repercussão geral da matéria. Ou seja,
além de ter que demonstrar que o meu processo ele tem sede em defesa em algum artigo da Constituição Federal de 88, eu tenho que demonstrar que o meu conteúdo tem uma relevância econômica. O que é a relevância econômica? Por exemplo, o valor da causa, o valor atribuído à causa é valor alto. O que é um valor alto atribuído à causa? Exemplo, o valor atribuído à causa é de 1 milhão. O valor atribuído à causa é de 500 mil reais. Isso é um valor da causa relativamente alto, ou que tem uma relevância social. O que é a relevância social, minha pró? A relevância social é quando o debate vai recair sobre um direito social. Pró, quais são os direitos sociais? Direito social, a gente tem o direito ao trabalho, direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, direito à cultura, entre outros, ok? Quando a gente está falando da relevância jurídica, a gente está falando de uma questão nova, né? Uma lei nova, uma norma nova que surgiu e o tema ainda não foi pacificado, ok? Então, olha, Pró, eu tive uma alteração legislativa e esse tema ainda não foi pacificado. Então, eu tenho uma relevância jurídica. Ou eu tenho uma relevância política. Quando o tribunal hierarquicamente inferior, desrespeita, né? Ele vai desrespeita jurisprudência do STF, tá? Desrespeita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. Pró, o que você está me dizendo? Estou te dizendo o seguinte, que hoje, na hierarquia, quem, digamos, está em primeiro lugar é o Supremo Tribunal Federal. Ele é a nossa... O primeiro, assim, aquele para eu chegar, né? O que eu vou conseguir chegar por último, tá? Ele está no topo da minha hierarquia. Pense numa pirâmide. Para chegar nele, eu só posso chegar se a minha matéria, a minha questão a ser debatida é uma questão que tem sede na Constituição Federal de 88. Além disso, desde 2004, eu tenho que demonstrar que no meu recurso existe, por exemplo, uma relevância econômica. O que é a relevância econômica? O valor do meu processo, o valor da causa é um valor alto. Ou que possui uma relevância social. O que é uma relevância social? Eu estou debatendo um conteúdo de direito social, como, por exemplo, o direito ao trabalho, a moradia, a saúde, a educação, a cultura, a integridade, a vida e etc. Ou então, que eu tenho uma relevância jurídica. O que é relevância jurídica? Uma questão nova, uma lei nova. Um Covid-19, está todo mundo com legislação nova. Você vê que no governo do presidente Jair Bolsonaro tem tanta lei, tanta MP, e com a Covid mais ainda, que a gente está sempre diante da edição de uma norma, de uma lei nova, e, portanto, o tema ainda não foi pacificado pelos tribunais. Tá certo? Ou até mesmo uma relevância política. E aí eu tenho um tribunal, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu consigo demonstrar que ele está desrespeitando decisão do Supremo Tribunal Federal, ok? Esse é o primeiro lugar, esse é o Supremo Tribunal Federal. Perceba que muita gente pode dizer, mas, Pró, e na prática que os ministros, eles acabam julgando o que eles querem, e nem sempre eles são guardiões da Constituição.
pense que a gente está na teoria geral do processo. Então, a gente está trabalhando com o que deveria ser, beleza? Na prática é outra coisa, concordo com vocês. Na prática acontece diferente, mas você tem que primeiro aprender o que deveria ser, para saber o que realmente é, até para poder cobrar o que se deveria ser, ok? Em segundo lugar, ou seja, logo abaixo do Supremo Tribunal Federal, e a gente fala isso em nível hierárquico, nós temos o Superior Tribunal de Justiça. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Qual é a sede do Supremo Tribunal Federal? É a matéria constitucional. Qual é a sede do Tribunal Inferior ao Supremo Tribunal Federal, que é o Superior Tribunal de Justiça? Vocês vão anotar. É o cunho infraconstitucional. É o cunho infraconstitucional. Porra, Pro. O que quer dizer infraconstitucional? Simples. Tudo aquilo que está abaixo da Constituição Federal de 88. Está abaixo da Constituição Federal de 88. Leis como o Código Civil, leis como o Código que você estuda comigo de Processo Civil, leis como o Código Penal, a consolidação da legislação trabalhista. Então, observe, a minha questão de direito, a minha matéria não vai ser a Constituição Federal de 88, mas sim será o artigo do Código Civil de 2002, será o artigo do Código de Processo Civil, será o artigo do Código Penal, será o artigo do Código de Processo Penal e por aí vai. Portanto, o Superior Tribunal de Justiça não julga a matéria constitucional. O Superior Tribunal de Justiça, ele julga a matéria que está abaixo da Constituição, que não possui o mesmo nível hierárquico que a Constituição Federal de 88, ok? Daqui a pouquinho eu já vejo as mensagens. Essa anotação, sim, eu mando no Google Classroom. Sim, eu mando no Google Classroom. O Superior Tribunal de Justiça, portanto, ele tem esse cunho infraconstitucional. O que é importante vocês entenderem? No ano de 2008, o STJ, que é interessante, ele é um tribunal que surgiu apenas, né? Ele passa a existir com a Constituição Federal de 1988. Ele não existia antes. Nas outras constituições, a gente já tinha o Supremo Tribunal Federal. Mas o Superior Tribunal de Justiça só passou a existir com a Constituição Federal de 88. Em 2008, houve uma série de alterações e o STJ passou a trazer como requisito a existência do critério dos recursos repetitivos. A existência do critério dos recursos repetitivos. Olha que coisa. Agora, para que a gente consiga acessar o Superior Tribunal de Justiça, não basta demonstrar qual artigo da matéria infraconstitucional que a gente está aqui atingindo, tá? Eu estou questionando o artigo do Código Civil. Eu estou questionando o artigo do Código de Processo Civil. Eu estou questionando isso. Não basta. Eu tenho que demonstrar que esse tema, ele é um tema que se repete nos tribunais, tá? É um tema que tem sido debatido e que tem causado uma controvérsia de julgamento, uma controvérsia nos julgamentos, tá? Nas instâncias inferiores.
uma controvérsia nos julgamentos nas instâncias inferiores. Como assim? Imagine o seguinte, vamos lá, com a Covid-19, tem muita gente pleiteando um desconto no pagamento do seguro, em virtude da força maior ou da força maior decorrente do fato do príncipe, que está bombando por conta da Covid-19. O Poder Judiciário está atolado. Se eu consigo comprovar que se eu estou no Espírito Santo, eu obtenho êxito, mas quando o meu veículo ele é do estado de Minas, eu não consigo, como assim? Por que que em um eu ganho e no outro eu não ganho? Por que a depender da turma do Tribunal de Justiça de Minas Gerais eu obtenho êxito e na outra eu não obtenho êxito, ok? Então, com a ideia de uniformização da jurisprudência, ok? Eu terei que demonstrar para o STJ que o meu conteúdo não é um conteúdo qualquer, mas é um conteúdo que necessita ser pacificado quanto ao tema. Eu preciso de uma decisão final da matéria infraconstitucional, que é do STJ. Só lembrando que a composição do STJ é de 33 ministros, ok? Eu vou encerrar por aqui, porque está faltando menos de 1 minuto, e daí a gente volta nessa telinha no próximo bloco, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Ah, não, tem que voltar cá.